estrangeiro, uma brisa fresca e os raios quentes do sol, tudo o que adoramos nas praias. Às vezes, durante umas férias relaxantes, acontecem coisas inesperadas. Nesta compilação que preparei para você, há 15 vídeos incríveis sobre incidentes em praias que você jamais acreditaria se não tivessem sido registrados em câmera. Aproveite a exibição. Em julho de 2023, ocorreu um fenômeno incomum nas praias do sul de San Diego, Califórnia, a invasão de caranguejos vermelhos. Todas as praias ao longo da costa foram invadidas por pequenos caranguejos pelágicos vermelhos. Inúmeros vídeos online mostram essa invasão de crustáceos, revelando uma infinidade de pequenos caranguejos que cobriam completamente as praias. Essa espécie de caranguejos é pequena, variando de 2,5 a 7,5 centímetros, e normalmente habita a península de Baja, no México. No entanto, correntes mais quentes ocasionalmente os empurram para o norte. Cientistas têm tentado explicar por que a Califórnia foi invadida por tantos caranguejos. De acordo com eles, essas grandes concentrações de artrópodes se formam devido a influxos de água quente. Em 2022, uma enorme bacia de água quente se formou no Oceano Pacífico entre o México e o Canadá. Os cientistas estão tentando compreender sua natureza, mas até agora não obtiveram sucesso. Outros eventos semelhantes com essa espécie de caranguejos já ocorreram em 1997 e 2002, e em todos os três casos, a invasão estava relacionada ao fluxo de águas quentes no oceano. Apesar de parecer um fenômeno incomum e tentador, pegar 1 quilo desses pequenos artrópodes para o jantar não é recomendado pelos cientistas, pois eles podem conter toxinas prejudiciais aos seres humanos. Agora, imagine que você está tranquilamente relaxando na praia, desfrutando do clima ensolarado, quando, de repente, bem diante dos seus olhos, começa uma perseguição policial real a um criminoso. Isso é exatamente o que aconteceu com um proprietário de drone que decidiu capturar o incidente de um ponto de vista aéreo. Nas imagens, você pode ver um homem fugindo da polícia pela água, esperando que os policiais não o alcancem. A princípio, parece que ele está se saindo muito bem, mas, eventualmente, ele cai e é capturado. Esse incidente ocorreu na Venice Beach, em Los Angeles. Acontece que a polícia estava perseguindo o criminoso, que havia cometido um roubo, por meia hora. Eles até o seguiram de carro, mas não conseguiram pegar o ágil suspeito. Ele então alcançou a praia e continuou correndo pela água em direção ao pier de Santa Mônica. No entanto, a resistência não é infinita, e devido a uma queda desajeitada, ele foi finalmente preso. Outro incidente semelhante ocorreu na mesma praia. Mais uma vez, um turista conseguiu capturar imagens de infratores sendo detidos. Um grupo de jovens bebeu excessivamente na praia e decidiu importunar outros rapazes. Eles até tentaram usar força, empunhando guarda-sóis de praia no processo. Felizmente, a polícia chegou a tempo e evitou uma briga. Em um dos livros do Antigo Testamento, no ventre de uma baleia, é contada a história de como o profeta Jonas foi engolido por uma baleia e ficou em sua barriga por 3 dias e 3 noites. Duas mulheres americanas chamadas Julie M. Sorley e Liz Cotriel quase transformaram essa história bíblica em realidade se o encontro delas com uma baleia não tivesse sido capturado por um drone. Ninguém teria acreditado. No Estreito de São Luís, na costa do Pacífico, é comum avistar baleias jubarte nas primeiras horas da manhã. As protagonistas dessa história decidiram se aproximar para ver de perto como esses gigantes animais marinhos se alimentam. No entanto, as mulheres remaram muito perto de um cardume de peixes, o que atraiu rapidamente uma baleia. Nas imagens, você pode ver o enorme animal emergindo da água e praticamente investindo contra o barco com as mulheres. Parece que elas, juntamente com seu caiaque e os peixes, foram engolidas, mas a história teve um final feliz. Em entrevistas, as mulheres mencionaram que de repente viram um cardume de peixes bem na frente delas, seguido pela baleia. Elas tentaram remar para longe do local o mais rápido possível, mas era tarde demais. Elas nunca entenderam completamente o que aconteceu em seguida, mas o importante é que sobreviveram. Os socorristas que chegaram logo depois as ajudaram a sair da água, e as americanas não ficaram feridas. Agora, com certeza tem uma história para contar aos seus netos. Em junho de 2023, os moradores ao redor da praia de Bryan testemunharam uma visão perturbadora, e alguns decidiram registrar o evento. Toda a linha costeira estava repleta de milhares de peixes mortos. Essa morte em massa de peixes menhadens foi causada por múltiplos fatores, incluindo um aumento súbito na temperatura da água. Os cientistas explicaram que a água mais quente contém muito menos oxigênio, e essa espécie de peixe requer um alto nível de oxigênio.
Quando a temperatura da água sobe acima de 21 graus Celsius, não há oxigênio suficiente para eles sobreviverem, e começam a morrer. Verões quentes não são incomuns no Texas, mas uma mortandade de peixes desse tipo não era vista há muito tempo. Além do aumento repentino na temperatura da água, a área estava muito nublada devido a uma seca severa, o que tornou a água ao longo da costa mais rasa e mais quente. A ausência de luz solar reduziu ainda mais os níveis de oxigênio na água. Além dos peixes menhadens, raias e outras formas de vida marinha também sofreram com as duras condições climáticas. Às vezes, é possível encontrar coisas interessantes e uma tartaruga gigante. Até mesmo raros habitantes subaquáticos das praias, como as enormes tartarugas, atraem naturalmente a atenção dos turistas, que tentam capturar fotos desses gigantes imediatamente. Vários turistas em uma praia isolada tiveram a sorte de ver uma grande tartaruga de couro que media mais de 2 metros de comprimento. Enquanto os turistas tentavam fotografar o réptil, a tartaruga se dirigia calmamente em direção à água. Às vezes, grandes tartarugas aparecem na praia após a morte, como foi o caso desta tartaruga de couro fêmea, que havia vivido uma longa vida e morrido devido à velhice. Foi necessário equipamento especial para removê-la da praia. Em casos raros, os turistas podem encontrar tartarugas gigantes que acidentalmente viraram de costas. Por exemplo, uma veterinária britânica testemunhou tal incidente. Infelizmente, a mulher não pôde ajudar a tartaruga sozinha, já que ela pesava mais de 900 quilos. No entanto, ela não deixou a tartaruga morrer e buscou a ajuda de uma reserva de vida selvagem. Após uma avaliação, descobriu-se que o réptil também estava ferido. Veterinários prestaram os primeiros socorros e a libertaram de volta à natureza. Muitos turistas fazem excursões pelo oceano aberto para testemunhar um espetáculo impressionante, os incríveis saltos das baleias jubarte. Graças a esses vídeos, você pode vivenciar a visão emocionante de uma baleia de 13 metros de comprimento, pesando cerca de 30 toneladas, saltando fora d'água e caindo com um grande estrondo. As baleias jubarte são consideradas as mais brincalhonas e animadas entre as baleias de barbatana. Elas adoram bater na superfície da água com suas barbatanas peitorais para criar espuma ao redor delas. Em seguida, os animais começam a salpicar na espuma, rolando da barriga para as costas e vice-versa. Mas sua atividade favorita é o salto. As baleias pulam para fora da água na vertical, levantando cerca de 90% de seus corpos no ar e depois caem com um estrondo retumbante. Essa atividade consome muita energia, já que levantar seu próprio peso para tal acrobacia não é tarefa simples. Para fazer isso, as baleias mergulham profundamente na água e depois aceleram a velocidades de até 30 km por hora para obter o impulso máximo. Apesar disso, as baleias jubarte estão entre as mais lentas de sua espécie. Sua velocidade média de migração é de cerca de 8 a 10 km por hora. O motivo pelo qual as baleias fazem esses saltos permanece um mistério para os cientistas. Entre as explicações para esse comportamento, sugere-se que os animais estejam brincando uns com os outros e que os saltos ajudem a se livrar de parasitas. No entanto, de acordo com a hipótese mais amplamente aceita, os saltos servem como uma forma de comunicação entre as baleias. As ondas sonoras geradas pelo estrondo se propagam a uma distância suficiente para informar a outro indivíduo que seus parentes estão por perto. A partir de 2016, cada vez mais fotos mostram a morte de baleias. Nos últimos 7 anos, começaram a aparecer online fotos de baleias mortas nas praias da costa leste dos Estados Unidos. Foram encontradas 101 baleias mortas nesse período, e essa situação alarmou a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, o NOAA, pois essa taxa de mortalidade pode levar a uma redução catastrófica na população de baleias. Os cientistas iniciaram pesquisas para determinar a causa dessas mortes de mamíferos. Uma das teorias sugeriu que as fazendas eólicas estavam tendo um impacto prejudicial nas baleias, pois os geradores emitem ruídos de infrassom que poderiam desorientar as baleias que se comunicam usando sons de alta frequência, levando-as a encalhar. Essa teoria foi testada, mas permaneceu não comprovada. A análise dos restos mortais das baleias mostrou que 40 delas morreram de diversas lesões, como colisões com navios ou emaranhamento em redes. Isso levou os pesquisadores a descobrir que a população de baleias havia aumentado em uma das baías, e jovens baleias começaram a migrar para a costa atlântica. Durante a migração, elas frequentemente encontram navios, o que pode resultar em lesões fatais. Certamente, todos já ouviram falar que o lixo humano está poluindo nosso planeta, mas para entender a escala do problema, vamos dar uma olhada em algumas imagens.
O petróleo sempre foi considerado uma causa da poluição dos oceanos, mas os resíduos de petróleo representam apenas 12% da poluição total. A maioria do lixo na água e nas praias consiste em resíduos plásticos. Segundo especialistas, existem mais de 5 trilhões de toneladas de plástico nos oceanos do mundo, dos quais apenas 269 mil toneladas flutuam na superfície e ao longo das costas. No Oceano Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí, encontra-se uma das áreas mais poluídas de todo o oceano, conhecida como Mar Mancha de Lixo. Fotografias aéreas revelam uma enorme concentração de lixo que cobre quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Imagine o perigo que esse depósito representa para a vida marinha. Aglomerados de partículas plásticas se assemelham a águas vivas e são frequentemente consumidos por peixes predadores. Aves frequentemente engolem tampas e anéis de garrafas, alimentando suas crias com esses objetos. Como resultado, tanto animais quanto aves estão condenados a morrer. Além do plástico, o carbono industrial também é despejado no oceano, pois a maioria das empresas negligencia o custo do pré-tratamento de seus resíduos. Algumas praias agora estão cheias de lixo, como Baningô ou Baía de Aina na República Dominicana. Claro, alguns voluntários tentam limpar suas praias locais, mas na maioria das vezes isso é quase inútil, já que pessoas descuidadas continuam a deixar seu lixo para trás. Os resíduos humanos levam muito tempo para se decompor. Por exemplo, o alumínio leva cerca de 200 anos, o isopor pelo menos 80 anos e o plástico mais de 400 anos. Parar essa terrível poluição é possível, tudo o que é necessário é simplesmente descartar o lixo em locais designados. O autor deste vídeo conseguiu acidentalmente capturar imagens impressionantes e, ao mesmo tempo, assustadoras. Ele mostra um exército totalmente armado chegando a uma das praias da costa mexicana, um grande número de soldados, tanques e navios militares. Parece que uma guerra está prestes a começar. Na realidade, nenhuma ação militar se seguiu à chegada do exército. Os soldados e o equipamento militar estavam apenas cumprindo uma ordem do governo mexicano. Na primavera de 2023, 8 pessoas foram mortas nas populares praias turísticas de Acapulco e Cancún. As autoridades decidiram que a segurança dos turistas era fundamental, então cerca de 8.000 soldados da Guarda Nacional Naval foram enviados para as cidades costeiras do país. O autor do vídeo conseguiu capturar o momento em que eles começaram a patrulhar, e essas imagens se revelaram incrivelmente espetaculares. O criador deste vídeo conseguiu capturar talvez um dos momentos mais encantadores desta compilação. Ernest e Viacia Godeg decidiram desfrutar de um belo dia de setembro em seu barco de pesca. Eles haviam se aventurado a uma boa distância da costa na Baía de Peder quando de repente avistaram um grupo de orcas. O homem e a mulher ficaram bastante alarmados ao ouvir algo bater no fundo do barco. Esta não era a primeira vez que eles saíam na baía, frequentemente pescavam na área, mas algo assim nunca havia acontecido antes. As orcas estavam se aproximando deles quando, de repente, algo saltou da água e pousou em seu barco. O casal pensou que era uma orca, mas na realidade seu convidado não convidado era um leão marinho. Aparentemente, o animal estava assustado com as orcas e encontrou a única maneira de se manter seguro pedindo ajuda aos humanos. Apesar das imagens fofas, o casal estava bastante assustado, principalmente porque seu barco era pequeno demais, e se mais um leão marinho tivesse pulado a bordo, a embarcação certamente não teria aguentado. Depois de um tempo, os Godegs perceberam que estavam seguros. Além disso, a presença deles na baía pode ter salvado a vida do leão marinho. O casal ofereceu peixes pescados aos mamíferos marinhos, e o animal deixou o barco. Assim, desenrola-se uma história em comum com um final feliz. Em 11 de março de 2011, ao largo da costa leste da ilha de Honshu, ocorreu o terremoto mais forte da história do Japão, com magnitude estimada em 9 na escala Richter. O epicentro do terremoto estava na fossa do Japão. Como resultado do terremoto, um poderoso tsunami se formou, afetando muitos países costeiros do Pacífico, mas o Japão foi o mais afetado. O tsunami atingiu as cidades japonesas instantaneamente, e as pessoas simplesmente não tiveram tempo para evacuar. As cidades de Minamisa, Rikuzentakata, Senda e Yamada foram as mais afetadas, com ondas atingindo até 10 metros que destruíram tudo em seu caminho. Não havia para onde as pessoas correrem, escapar de uma catástrofe assim era quase impossível. A devastação horrível após o terremoto pode ser vista nas imagens captadas por testemunhas, mas a tragédia para os japoneses não terminou por aí. O tsunami levou a um terrível desastre nuclear.
Após o terremoto, o sistema automático de segurança na usina nuclear de Fukushima 1 desligou os reatores e iniciou o resfriamento de emergência. No entanto, a onda gigante rompeu a barreira protetora e toneladas de água inundaram as áreas subterrâneas, danificando os sistemas de resfriamento. Como resultado, os reatores foram danificados e ocorreu um vazamento de substâncias radioativas. As autoridades japonesas fizeram tudo o que estava ao seu alcance para estabilizar a situação, mas levará de 30 a 40 anos para mitigar completamente as consequências do acidente. No total, mais de 19 mil pessoas morreram como resultado do terremoto e cerca de 2.500 ainda estão listadas como desaparecidas. Essa tragédia é uma das maiores do mundo. Em 2015, surgiram vídeos de estranhas bolas pretas enchendo vários corpos d'água na Califórnia. Mais tarde, descobriu-se que essas esferas plásticas são usadas durante secas severas, que são características do estado. Inicialmente, as bolas eram usadas para afugentar pássaros dos corpos d'água próximos às pistas de pouso. Ao conhecer essa técnica em comum, o cientista americano Brian White propôs usá-las para conservar água durante as secas. Cada bola custa menos de 36 centavos, é feita de plástico e não é maior do que uma maçã média. Sua cor preta é excelente para absorver raios ultravioleta, aquecendo a parte superior enquanto mantém a parte inferior fria, o que efetivamente impede a evaporação da água. Além disso, os corpos d'água permanecem limpos, já que os pássaros não pousam nas bolas. No total, cerca de 96 milhões de bolas de sombra foram implantadas em diversos lagos e reservatórios. Pesquisas mostraram que o uso de bolas pretas reduziu a evaporação dos corpos d'água em 90 a 92%, o que é um resultado notável. No entanto, há um problema: quando as bolas entram em contato com a água e são expostas ao sol escaldante, o bisfenol A é liberado do plástico. Este composto químico é encontrado no plástico e na resina epóxi e é considerado muito prejudicial à saúde humana e animal. Por enquanto, as economias de custos alcançadas pelo uso das bolas superam o dano causado pelo bisfenol A liberado. Além disso, os cientistas americanos acreditam que a concentração dessa substância nos corpos d'água permanece dentro dos limites permitidos. Em 2015, a mensagem mais antiga em uma garrafa foi encontrada. A nota foi escrita há mais de 106 anos. A descoberta foi feita por uma mulher alemã chamada Marianne Winkler enquanto ela passeava na ilha de Amrum. Inicialmente, a mulher pensou que a mensagem não tinha valor e havia sido escrita recentemente, mas decidiu levá-la para casa de qualquer maneira. O marido de Marianne, ao inspecionar a garrafa, decidiu quebrá-la, e dentro havia um pedaço de papel com texto escrito em 3 idiomas: alemão, dinamarquês e inglês. No verso do papel havia um questionário único que o destinatário da mensagem deveria preencher e enviar para a Associação de Biologia Marinha em Plymouth. O texto dizia que quem devolvesse a mensagem receberia uma shilling. O casal preencheu o questionário e enviou a mensagem para Plymouth. Foi então descoberto que a mensagem havia sido lançada ao mar pelo cientista britânico George Parker Bidder no final de 1906. Junto com essa garrafa, muitas outras foram lançadas ao mar com o propósito de estudar as correntes, mas o cientista nunca antecipou que algumas delas viajariam por mais de 100 anos antes que alguém as encontrasse. A Associação de Biologia Marinha confirmou que a mensagem era autêntica e, como prometido na nota, o casal alemão recebeu sua shilling. O oceano abriga uma grande quantidade de peixes que são quase impossíveis de serem vistos ao longo da costa. A pessoa por trás deste vídeo teve a sorte de descobrir um raro peixe-remo. Um neozelandês foi para a costa perto do porto de Otago, em Aramoana, para pescar lá. Ele notou um peixe prateado, achatado e desconhecido que tinha mais de 3,5 metros de comprimento. Primeiro, ele gravou um vídeo de sua descoberta e depois entrou em contato com o Serviço de Conservação da Natureza da Nova Zelândia. Um membro da equipe chamado David Agnew afirmou que nunca tinha encontrado um peixe-remo em seus 20 anos de trabalho. Para a Nova Zelândia, essa é verdadeiramente a primeira vez que esse peixe é visto. Esta espécie é incrivelmente rara e vive em profundidades que variam de 300 a 1000 metros. Esses peixes têm corpos alongados que podem atingir até 11 metros de comprimento. O mais longo encontrado em uma praia foi descoberto na Califórnia em 1996, medindo 7 metros de comprimento. Eles têm uma aparência em comum, com seus corpos cobertos por uma fina pele que se assemelha à folha de alumínio. Ao longo das costas, eles têm cerca de 400 raios na nadadeira dorsal, e suas cabeças são adornadas com uma longa crista vermelha. As nadadeiras caudais podem estar totalmente ausentes.
Essa espécie foi descoberta pela primeira vez em 1772. Residentes e turistas em Hong Kong começaram a postar fotos e vídeos incomuns apresentando dois impressionantes patos de borracha gigantes. Esses patos infláveis são chamados de Double Ducks, patos duplos, e viajam pelo mundo há 10 anos. O criador do projeto é o artista holandês Florentine Hoffman, cuja atividade favorita é criar instalações criativas, e esses patos gêmeos são um desses projetos. O artista explicou a ideia de criar esses brinquedos gigantes de 18 metros de altura, afirmando que as pessoas não sorriem com frequência o suficiente e isso precisa mudar. Parece que sua ideia foi bem sucedida. Em 2013, Hong Kong tinha apenas um pato amarelo, e agora, 10 anos depois, as pessoas estão duplamente felizes em vê-lo retornar, acompanhado por sua irmã gêmea. Os Double Ducks não apenas encantaram os residentes de Hong Kong, mas também viajaram para países como Japão, Estados Unidos e Coreia, entre muitos outros. Florentine Hoffman projeta suas instalações com uma vibração positiva. Entre suas obras famosas estão um coelho paraquedista de 25 metros de altura que traz alegria tanto para crianças quanto para adultos em Taiwan e um projeto chamado Punching the Coronavirus, Socando o Coronavírus, uma série de esculturas gigantes em forma de luvas de boxe instaladas em vários locais nos Países Baixos. Seus patos infláveis são projetados para se parecerem exatamente com os brinquedos de borracha amarelos que as pessoas frequentemente tinham para tomar banho durante a infância. Ao olhar para sua instalação, muitas pessoas são transportadas de volta para aquele momento despreocupado quando eram jovens. Isso é tudo para mim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de avaliá-lo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. O seu envolvimento é a melhor recompensa para mim. Obrigado por assistir e até breve.